Eu disse para vocês lá no início dos nossos vídeos, né, que os estudantes do ensino médio, eles são aquela galera que na escola básica tem mais experiência acadêmica, né? Eles passaram aí por toda uma jornada na educação infantil, nas séries iniciais, nos anos finais do fundamental e finalmente chegaram no ensino médio. E se isso não fosse bastante, eles ainda vão enfrentar uma jornada bem desafiadora na universidade também. As universidades têm utilizado cada vez mais estruturas didáticas que desafiam o estudante, como, por exemplo, a sala de aula invertida. Não sei se você já ouviu falar dessa expressão, mas as universidades de medicina têm utilizado bastante. O estudante dá aula para o professor. Olha que desafio, gente. Se esse menino tá lá no ensino médio e mal consegue fazer um resumo, um mapa mental, imagina dar aula para o professor na faculdade de medicina. Então é bem desafiador. Pensando nisso, a gente vai pensar aqui e conversar a respeito de uma outra estratégia que eu chamo de direto ao ponto. Essa estratégia é para aquela galera que quando diz que vai fazer resumo, acaba copiando o livro inteiro no caderno, digitando tudo no computador. Mas ali não tem resumo nenhum. Ele está só reforçando ali aquela memória de curto prazo, né? Ele vai lembrar daquelas informações porque ele está praticamente copiando tudo que está no texto do livro ou na videoaula, mas depois ele vai esquecer, porque ele não vai compreender profundamente aquilo ali. Então, qual é o desafio? Qual é o problema aqui? Resumir textos ou resumir informações que foram estudadas copiando parágrafos inteiros, ou marcando com marca-texto parágrafos inteiros, ou não sabendo decidir o que é importante para eu colocar aqui no meu resumo. Quais são as informações de fato relevantes que eu vou marcar com o meu marca-texto? Essa reflexão ele tem que fazer, isso é um planejamento. Então, antes de eu tomar atitude, eu paro e penso, o que eu tenho de fato que marcar aqui? O que é importante nesse tema? Porque o que eu tenho que descobrir quando eu estudo sobre a Revolução Francesa? Que informações não podem passar quando eu estou discutindo aqui sobre os relevos do Brasil? Então, ele precisa fazer essa reflexão antes de tomar a atitude mesmo de marcar, tá? Esse é o primeiro passo e essa estratégia vai direto para aquele estudante que está copiando muita coisa na hora de resumir ou que não está utilizando as próprias palavras, como eu já falei nos vídeos anteriores. Aí, para ajudá-lo nesse momento, para ajudá-lo a sair desse lugar de copiar o livro inteiro, a gente vai utilizar a regra básica, maravilhosa, que a gente usa todos os dias na mentoria de estudos, que eu chamo de regra dos 3 parágrafos, tá? Ele vai pensar em organizar aquelas informações em 3 parágrafos básicos. No primeiro parágrafo, ele vai pensar, o que é esse assunto? O que é isso que eu estou lendo? Né? Então, assim, qual é a ideia principal do texto? Isso é algo que ele vai precisar pensar. Então, primeiro ele pensa, se organiza, traz esse repertório de ideias para somente depois colocar no papel. Primeiro parágrafo, então, falar sobre a ideia principal do texto. O segundo parágrafo vai trazer uma visão mais detalhada, porque a ideia é quais são os pontos mais importantes, quais são os detalhes essenciais a respeito desse conteúdo. Parágrafo 2. Isso ele vai fazer com 2 ou 3 frases, sabe? Com um parágrafo, esses parágrafos são bem curtinhos, tá? Porque esse texto ainda não é dele. Esse texto traz uma compilação de informações que foram retiradas do material de estudo, tá? Então, primeiro parágrafo, qual é mesmo a ideia principal? A ideia principal desse estudo é tal. Identificou a ideia principal, amor? Feliz da vida. Segundo parágrafo, quais são os pontos mais importantes, quais são os detalhes essenciais? Eu não posso deixar de falar sobre isso. Põe isso em 2 ou 3 frases. Beleza. Para finalizar, no terceiro parágrafo, a gente traz aqui uma informação básica que ele precisa conhecer. Qual é a importância desse assunto? Por que ele é importante? Por que ele é relevante? Qual é a conclusão disso aqui? Pronto. Organizou isso nos 3 parágrafos? Aí sim, ele vai começar a estruturar o resumo. Para esse estudante aprender, é importante que ele entenda que as informações precisam estar organizadas. Organizadas dentro dele, organizadas nessa cabecinha que não para de pensar. Mas para que elas estejam organizadas lá, é importante que ele ponha no papel. É importante que ele saiba o que fazer. Quando ele usa essa regra dos 3 parágrafos, ele está sendo convocado a produzir um resumo
com suas próprias ideias, com suas próprias palavras, com o repertório que ele tem. E aí, muitas vezes, minha gente, entra também uma relação que acontece, e a gente sabe que é uma questão muito presente na vida dos estudantes, que é o medo de errar. Muitas vezes o medo foi combatido, ou melhor, o erro foi combatido na própria escola. Quantos estudantes eu acompanho, por exemplo, que dizem para mim: Verânia, eu não posso escrever errado, porque lá na minha escola cada erro ortográfico é menos um décimo. Como assim, gente? Né? Então, esse erro que é punido, esse erro que não pode acontecer, acaba trazendo um nível de frustração assim bem complicado para o estudante que está começando a sua vida, está começando a entender sobre tantas questões complexas, né? A aprovação no vestibular, a entrada numa universidade, a realização de uma prova que ele precisa ter uma nota muito boa para conseguir entrar nas melhores universidades do país. Então, vamos com calma, tá? Esses erros, eles são importantes, eles estruturam a aprendizagem. Então, comece a utilizar suas palavras nos resumos. Não se preocupe tanto com métricas, se preocupe em colocar as ideias no papel. Eu escuto de muitos jovens também: Verânia, eu sei explicar isso que você está me perguntando, mas eu entendo, mas eu não sei explicar. É isso que eles falam. Eu sei, eu já ouvi falar sobre isso, mas eu não estou conseguindo encontrar uma forma aqui de falar isso para você. Vamos ultrapassar essa barreira, minha gente? Escrever livremente é uma das formas de se livrar dessa crença limitante. E aí, quando eles terminam de fazer essa regra dos 3 parágrafos, e aí eles sabem sobre o que eles vão escrever, e eles sabem que eles escreverão com as próprias palavras, aí eles serão convidados a ler aquilo que eles escreveram. E nesse processo de leitura, eles já sabem que, de repente, eles precisam revisar algumas coisas, acrescentar algumas informações, tirar alguma coisa que não precisa, não é tão relevante assim, ele mudou de ideia. Então, esse momento final de revisar, ele é muito importante para ele bater o martelo no resumo e dizer: olha, isso aqui eu já entendi e eu vou utilizar esse resumo para estudar nos próximos dias.